A paz de Al e a tranquilidade de Alcha, meus amados irmãos. Mais uma vez, né, estamos aqui para dar continuidade a esse estudo sobre a corrupção dos nomes sagrados. Sabemos aí que é algo que nós precisamos cada dia mais ter o conhecimento, entender, né, não só para anunciar a verdade para os nossos irmãos, mas também para divulgar, né, a verdade, né, para a honra e glória de Al dos Exércitos. E a gente tem visto aí uma dificuldade muito grande, né, dos irmãos que estão aí conhecendo a verdade, aprendendo, para poder estar explicando para as pessoas, né, que durante todo esse tempo tudo que se viveu foi uma meia verdade, vamos dizer assim, né, porque não é dentro daquilo do padrão de vivência, de comportamento que a Escritura Sagrada nos ensina, e também as pessoas deixaram de buscar a verdade, né? Se buscaram muito a intimidade, né? Segundo a gente aprendeu na questão de oração, na questão de subir monte, de congregar, que para muitos é todos reunidos no mesmo lugar, né? Então isso daí foi ficando de lado, o interesse em conhecer a pessoa do Salvador e também a do seu filho. Mas graças a Al dos Exércitos as coisas estão acontecendo, né? A verdade está sendo anunciada aí pelos quatro cantos da terra, né? Cada dia mais e mais pessoas estão se libertando do sistema religioso, estão abraçando a fé verdadeira em Yahshua, né? E não em outras coisas, em divindades, né? Como é que eu vou dizer? Em coisas enganosas, né? Que nem a gente aprendeu aí, a ídolos, né? O irmão Josinaldo, ele sempre fala muito sobre isso também nos seus vídeos, né? O ídolo, o Deus do sistema religioso. Então a gente está aí aprendendo a cada dia uns com os outros, tá? Irmãos, eu vou dar continuidade ao estudo, tá? A gente vai pegar aqui o texto do livro, tá? Livro muito bom, tem ajudado bastante, a gente tem aprendido algumas coisas interessantes. A dificuldade é mais para pronunciar, né? Porque alguns nomes aqui a gente não teve aí, não teve o conhecimento, está aprendendo agora, então fica difícil até a pronúncia mesmo. Mesmo porque a pronúncia aqui ela é usada com sinais maçoréticos, tá? A transliteração aqui ela é feita a partir do sinal maçorético. Então a gente tem essa dificuldade. A paz de Al e Al, irmã Clarice, seja bem-vinda, que Al dos Exércitos te abençoe, você e tua família. Assim a gente está aí trabalhando, né, ajudando os irmãos para que o reino verdadeiramente seja tomado por esforço, tá? A fé nossa, ela é única, intransferível, e eu creio que é por isso que a nossa salvação é individual, porque é por meio da fé, tá? Não descarto aquela situação de não ser por obra, porque eu acho que quem tem fé em Al e Alcha, ele pratica a obra, a boa obra. Então eu não entro nessa questão de que só a fé é o suficiente para a salvação. Eu acho que, embora tenha o texto bíblico, mas cabe a mim fazer diferença, né? Porque se a gente for entender, buscar o entendimento em cima disso, algumas pessoas vão usar isso e vão usar de má fé, vão fazer com que vocês não façam mais nada, né? Só fiquem aí, talvez, usufruindo de uma fé que a gente ainda nem conhece, estamos aprendendo e acaba aí pecando contra o próprio Criador, tá? Então a fé te faz fazer obra. Pela fé, você sente o Ruach Kadosh te incomodar e você vai lá e ajuda o teu irmão. É obra. E essa obra é porque você tem fé. E assim a gente vai trabalhando. Irmãos, o texto que eu vou ler hoje, tá? Hoje eu não vou fazer um muito grande não, irmãos, que eu tô um pouquinho cansado, meio dolorido, o pescoço tá querendo ficar duro, né? Mas a gente vai estar aí orando para que o Altíssimo possa estar nos abençoando, como sempre tem feito, e a gente possa aí dar continuidade ao trabalho. Ó Yahweh dos Exércitos, ó Yahshua Mashiach,
Ó Ial dos Exércitos, Pai Celestial, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Bendito seja o teu nome, por isso, Pai querido, te rendo graças, te louvo nesse momento, agradecendo, Pai querido, com todo o meu coração, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em minha vida, na minha casa, na minha parentela, Pai querido, também na minha vizinhança, muito obrigado. Pai, eu te peço que nesse momento tu venha abrir o nosso entendimento, nos instruir, Pai querido, no nome de Yahshua Mashiach, e que tu possa se revelar cada vez mais através deste estudo para os teus filhos. No nome de Yahshua eu te peço, tira os tampões dos nossos ouvidos, a trave dos nossos olhos, para que nós possamos ver e ouvir, Pai querido, a tua palavra, ver a tua essência, poder te enxergar verdadeiramente, Pai. Muito obrigado por tudo que tem feito, ser conosco, nos ajuda, Pai, e aqueles, Pai querido, que estarão também dando live, Pai querido, mais tarde, através da tua palavra, Pai querido, nos teus ensinamentos, Pai, que tu possa estar abençoando e usando cada um dos teus servos poderosamente. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Irmãos, vamos lá? Vou ler o texto e depois eu vou, como eu já tenho falado, o livro ele dá referências bíblicas, então você fica aí com a sua escritura já preparada, tá? No livro de Êxodo, de Gênesis, né? Lá na criação, que ele vai dar alguns parâmetros aqui, é bom que vocês confiram aí também, tá? Vamos lá. Êxodo 6, versículo 3. Tem um texto aqui, irmãos. Eu não vou ler aqui do livro não, que ele está usando, ele quase não usou em português não, irmãos. Eles colocaram em hebraico. E a parte e o que se refere ao texto é diferente. Então eu vou ler na escritura, na Bíblia, para poder a gente estar chegando ao entendimento. Êxodo 6, verso 3. Que diz assim: Então Ial disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Êxodo, eu estou lendo em Gênesis, misericórdia. Perdão, irmãos, estou tão empolgado. Êxodo 6,3, esse aqui é Gênesis, misericórdia. Isso. Êxodo 6,3. 120 anos é bastante tempo para viver, hein? E diz aqui, e diz o texto: Apareci a Abraão, a Isaque e Jacó, o Criador, Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Altíssimo, não lhes foi conhecido. Aí a continuidade no versículo 4. Por quê? Ele deu esse texto aqui para nós. Agora a gente vai ler, ó, no livro. Alguns entre os que têm dedicado a estudar o assunto do conhecimento do nome do Criador, Ial, afirma com base neste único verso que os patriarcas do povo Ialdim não tinham conhecimento do nome, por causa desse texto de Êxodo 6:3. E diz assim: Primeiramente, é necessário comentar que as Escrituras não podem negar-se a si mesma. Por que ele está dizendo que a Escritura ela não pode entrar em contradição consigo mesma? Porque em Êxodo, aqui mesmo em Êxodo 3,15, ele deixa isso bem claro, a gente já falou sobre isso. Mas o texto aqui ele deixa claro que ele já deixou, ele se apresentou aos patriarcas pelo seu nome antes dele. Então, por conta desse texto, de dizendo que ele diz: Apareci para Abraão, Isaque e Jacó, o Criador Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Altíssimo não lhe fui conhecido. Tá? De repente a tradução de vocês é diferente. A minha Almeida é revisada, letra grande que não é grande, é miúda. Aí diz, primeiramente é necessário comentar, isso eu já falei. O texto analisado anteriormente, Êxodo 6,3,
mostra com toda clareza que os três patriarcas conheciam e invocavam o nome do Altíssimo. Ial. Logo, o que tem existido uma simples falta de conhecimento do idioma hebraico associado à deficiência da interpretação, associado também a traduções imperfeitas e também a falta de análise contextuais, produzindo conclusões e crenças erradas. Aí, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Ele está falando disso aqui, ó. Que foi isso que foi traduzido para nós, né? Foi isso aqui que foi apresentado como sendo a escritura, né? Aí trouxeram aí várias versões, ó. E cada uma delas, ela vai te dar o mesmo texto de uma forma diferente, né? Vocês já sabem disso também, né? Então, vocês podem ver que cada uma, ela é de um jeito. E isso aí acaba atrapalhando. Porque a gente passa por tempo, muda-se o tempo, mas a palavra do Eterno ela não muda nunca. Quem muda somos eu e você, a palavra ela continua a mesma. Se você pegar o texto, eu gosto muito do Salmo 91, né? Até esses dias eu li aqui na live. Aquele texto ali a partir do versículo 2 para mim, ele é tremendo. E cada vez que eu leio ele, que eu me preparo para receber algo do Eterno dentro daquela palavra ali, é terrível, porque ela tem uma novidade, embora eu já conheça o texto todo, mas ela tem uma novidade, ou seja, a palavra ela acaba renovando algo que está no meu interior, despertando alguma coisa, né? Então vamos lá. Aqui o autor diz que por conta das traduções, da dificuldade de se entender o hebraico, né, e as traduções, a falta de interesse de buscar esse conhecimento, a falta de análise contextual acabaram trazendo algumas modificações que a gente acabou recebendo isso aí como fermento. Mas diz assim, ó, vamos primeiramente ler os versos que antecedem os que seguem. O verso em questão, a partir do versículo 5, do capítulo 5, do versículo 22. Então, a gente vai lá para conferir, irmãos, porque isso é muito bom. 5:22. E vai dizer: Então Macha, voltando-se ao Altíssimo, disse: Por que aflige este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizestes para livrar o teu povo. Muito bem. Aí ele vai dar outra diferença. Então Macha, ele foi questionar ao Altíssimo. Ele foi perguntar para ele por que aquilo estava acontecendo. Aí falou o Eterno pelo seu mensageiro a Macha e disse-lhe: Eu sou Ial, apareci a Abraão, a Isaque e Jacó pelo meu espírito, por meu nome, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Olha só que interessante, aqui o escritor está chamando a atenção que não tem como fazer aliança se você não conhece. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Se você conhece o Eterno, se ele te conhece, a aliança ela é renovada. E esses irmãos aí que diz que o nome não tem nada a ver, pô, tem tanta coisa a ver que eu vou renovar a aliança com quem? Eu vou firmar um contrato de trabalho, por exemplo, a irmã Clarice, ela precisa fazer uma obra, né, lá na residência dela, aí ela vai, e eu tenho uma empresa, uma pequena empresa de construção, manutenção, e ela contrata a minha empresa. Ela vai firmar um contrato se ela não me conhece, se bem que hoje isso aí acontece muito, né, firmar contrato dá golpe, mas não é essa a questão aqui.
A questão é que ela vai redigir um contrato, eu vou redigir um contrato da empresa, firmando um contrato com ela de responsabilidade. Vou executar a obra dela por aquele valor, num prazo de tempo, uma etapa ou 2 etapas, não sei, e depois de finalizado, ela vai ver se ela tem condições de renovar, de firmar o contrato para dar continuidade ou não. Então é isso que isso é renovar, é mais ou menos dessa forma que eu quero tentar passar para os irmãos, que é renovar a aliança. Se a aliança, tudo bem que ela teve, né, algumas situações que quem quebrou a aliança sempre foi o homem, nunca foi o Eterno, mas o Eterno sempre se apresentou para o homem para firmar esse pacto, para essa aliança. E olha que interessante, o contrato nunca vem de quem precisava do contrato. O contrato sempre, quem precisa do contrato, da aliança é o homem. O Altíssimo ele não precisa de aliança. Ele já é o Altíssimo, ele é o Eterno, ele não vai precisar de mim, de você, ele quer usar, mas necessidade ele não tem, porque ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, mas ele depende de você, mas ele faz com que você entenda que você é necessário, não que ele depende de você, mas ele quer usar você, então ele quer fazer de você uma ferramenta necessária para a obra dele. Aí ele firmou um trato com Abraão, lá no lugar fora, longe, onde a idolatria imperava, e chamou Abraão. Aí uma conversa estranha, uma conversa louca, humanamente falando. Abraão, sai de dentro da tua casa, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou mostrar para você onde é. Gente, isso é muito lindo, mas também é terrivelmente absurdo. Porque o cara vai falar, chega para a esposa e fala assim, ó, vamos pegar as coisas aí, que nós vamos para o lugar. Para onde? Eu não sei, só vou saber quando eu chegar lá. E ô, irmãos, isso aí é muita fé. Sabe, irmão, isso aí é muita dedicação para viver a palavra. Sabe, é muita coragem de ouvir algo que ele não está vendo de onde vem, mas está falando com ele e seguir e obedecer. Depois foi a mesma coisa com o filho dele. A renovação de contrato passou do pai para o filho. Aí depois vai Jacó, aquela peleja toda, aquela luta toda. A mãe dele aproveita para poder fazer ali ter uma forma de Jacó usufruir da primogenitura que não era dele. E disso tudo aí Jacó se torna Israel. De Israel, e a partir de Jacó nasce Israel. Israel vira uma nação. Essa nação se torna o povo do Altíssimo e quebra a aliança. Mas graças ao Eterno, eu e você estamos aqui para que possamos estar participando, fazendo parte também dessa aliança. O contexto desses versos tem início em uma queixa de Moisés. Moisés vai reclamar com Yahweh dos exércitos, abatido pelo desânimo. Vê se não parece com você, irmã Clarice. Vê se não parece com você, irmão William. Abatido pelo desânimo, por não conseguir a libertação do povo. Quantas vezes você fica desanimado por não conseguir conquistar aquele seu objetivo em prol daquilo que você está pregando e vivendo? Vê se não é a mesma coisa. A libertação do povo, ainda que usando o nome de Yahweh dos exércitos, ao falar com Faraó, ele declarou para Faraó que Yahweh dos exércitos também o havia enviado e que era para Faraó libertar o povo para adoração no deserto durante 3 dias. Olha a frustração desse homem, viveu aquelas coisas extraordinárias, né? A sarça, né, se consumindo em fogo, o mensageiro falando com ele dentro da sarça, a sarça não se consome, e ele tem ali um diálogo aberto com o mensageiro do Eterno. Coisa linda, irmão. E olha só que lindo. Ao falar com Faraó, o contexto mostra uma clara dúvida no coração de Marcha quanto à eficácia do uso do nome. Mas por quê, irmão? Por que Moisés ele se sentiu incomodado? Ele achou que teve dúvida se era isso mesmo. Porque Moisés, embora ele tenha assumido o papel de líder de um povo, daquele povo, dos escravos, ele foi criado como um príncipe, ele não tinha conhecimento dessa fé. Ele não tinha conhecimento, ele não sabia ainda qual era o código para ele revelar. Ele veio aprender depois, quando a sarça, né, se consumiu e conversou com ele ali, o mensageiro, através dela. Aí que a mente de Moisés começa a mudar. Mas ainda assim, quantos de vocês, quando descobriram
que o nome Jesus é mentira, que Deus não é um nome e que as denominações só te aprisionam, ela não te liberta, ela não te mantém livre nada, ela tira você de um cativeiro do mundo, mas te põe no cativeiro religioso. Quantas vezes você pensou, será isso mesmo, antes de você sentir dentro do seu coração, aleluia, aquela paz, aquela tranquilidade de que este é o caminho? Macha passou por isso também. E aí vem, quanto à eficácia do uso do nome do Eterno, para conseguir a libertação do povo e o livramento dos seus sofrimentos. Então, não era só libertar, era livrar do sofrimento. Irmãos, o nome do Altíssimo e dos Exércitos, ele é poderoso demais. É até compreensível, irmãos, a gente entender que os Ialdins, né, os originais, eles têm uma preocupação na pronúncia do nome. É compreensível, justificável não. Ele vai dizer, a partir daí, Ial passa a animá-lo com muitas palavras encorajadoras. Primeiramente, pelo Espírito afirma que era chegada a hora quando diz, agora. Isso está no texto. Que diz assim, Macha, Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mãos poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Gente, que maravilha! Aquele era o momento. Então, meu amado, se de repente você ainda se encontra com dificuldade, acalma o teu coração. Porque o que tiver para acontecer da parte de Ial na tua vida, ao você declarar quem ele é para as pessoas, vai ser no tempo dele. Por enquanto só declara. E se não estiver se sentindo bem, faça como Macha. Vai lá e conversa com ele o que está acontecendo. Porque somente ele pode quebrantar teu coração. Somente ele pode tratar você. Vamos lá. E diz aqui, Ial fez Moisés saber que a sua mão poderosa iria operar sobre o faraó de modo a produzir a libertação do povo. E em seguida, Ial fez saber a Macha, Moisés, acerca da sua fidelidade para com sua aliança. Ial faz saber a Moisés acerca da intimidade que tinha com os patriarcas, aos quais apareceu, dos quais era conhecido como um Espírito todo-poderoso, e também intimamente pelo seu nome, Ial. Ou seja, aqui é algo que a gente já tinha certeza, né, irmãos? Mas ele aqui está só confirmando que para Moisés, o Altíssimo fez questão que Moisés soubesse que ele que estava, era ele o Eterno que estava com Moisés. Da mesma forma que ele esteve com os patriarcas, que a intimidade que Moisés estava tendo com ele, os que antecederam Moisés também tiveram, também conversaram, também chamaram o Eterno pelo nome e também foram chamados pelo nome, pelo próprio Eterno. Olha que coisa linda. Os patriarcas, o seu nome, fez saber a Moisés que os patriarcas conheciam o seu nome. Só que em forma interrogativa, despertando Moisés para que uma realidade da qual ele estava se afastando pelo desânimo. A falta da forma interrogativa nas traduções deste verso tem causado sérios erros. Presta atenção, irmãos. Aqui está dizendo que pela falta da interrogação nesses versos tem causado sérios erros de interpretação e levado à conclusão que negam outros versos à própria escritura. Ou seja, por conta dos tradutores aí, não sei se por maldade própria, por influência do inimigo ou não, deixarem de fazer as coisas corretas, só pelo simples fato de não ter o ponto de interrogação, ele aqui está afirmando que, por causa disso,
por causa dessas pessoas, dessas criaturas usadas, sabe lá por quem, para fazer isso, a Escritura acabou sendo colocada nesta Bíblia que contradiz ela própria, por conta dessas faltas de interrogação, ou seja, pela falta de interesse de passar a informação como ela é, tá? Vamos dizer, ainda falta aprendermos algumas coisas, principalmente relacionado ao nome, meus irmãos. Olha só. Todas as referências escriturais ao Criador, Pai, são feitas por meio do seu nome, Ial, sendo muitas vezes acompanhado do título U, ou Urim, ou outros títulos honrosos, sobre as quais falaremos diante as referências proféticas ao Messias. No Taná, nas Sagradas Escrituras Hebraicas, são feitas por meio do seu nome, Yahshua. As Escrituras nos mostram com toda a clareza que há um Criador, Pai, e um Criador, Filho. Essa parte eu vou discordar, porque o Filho ele não é Criador. O Criador é só o Pai. Tá? Mas eu vou deixar marcado aqui para depois estar dando uma olhada melhor. E isso se mostra fato evidente em Provérbios 34, quando perguntam qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho. Responda-me se é que o sabes. Então, a gente está aí no caminho certo. Aqui ele colocou um desenho aqui, mas eu não vou pegar esse desenho não, irmãos, porque esse desenho aqui não dá para ler, tá? E a gente tem muita coisa para estar vendo ainda. Sempre que as Escrituras se referem ao Criador Pai, ela faz por meio do nome do Pai e ao que é a sua identificação exclusiva. Sempre que as Escrituras se referem ao Criador Filho, o Messias, ela se faz por meio do nome do Filho, Yahshua. Eu só não entendi o porquê ele colocou com o Filho sendo Criador. O Filho não é Criador. O Filho não criou os céus e a terra. Ele estava lá obedecendo ao Pai, o arquiteto do universo. Mas, tudo bem. Essa descrição do dicionário nos mostra claramente que o título é um derivado de U. Ora, que a derivação não é original, uma vez que o original não é derivado de coisa alguma, ou seja, o original ele não nasceu de outra coisa. O original ele já foi feito original, é o protótipo, é o único, né? Essa caneta aqui ela não é original. Por quê? Porque da primeira que foi feita saíram outras. A original, se é que existe, se bem que é a pena, né? Mas aí, em alguns lugares ainda existem, ela está muito bem guardada e muito bem cuidada, porque ela é um protótipo, ela é única. É para a posteridade, para as pessoas saberem que se hoje nós temos essa caneta e essa qualidade para escrever com tinta, ela teve que vir de algum lugar. E em relação ao Altíssimo e aos Exércitos, não é isso. Porque ele é único e não existe o outro igual a ele. Não tem como ter outro como ele, né? Nem o Filho é comparado ao Pai. E tem semelhança. E Yahshua foi depositada toda a plenitude do Pai, mas ele não é o Pai. Embora tenha alguns que entendam que é. Mas aí, cada um dá conta de si, eu não vou criticar isso, muito menos dizer algo a respeito. Tá? Nas próprias escrituras sagradas hebraicas, para Elohim, de modo a introduzir o impostor El, que é um ídolo, que como é do conhecimento geral. Trata-se de um ídolo pagão da mitologia babilônica caldeia, e cuja idolatria também advém da corrupção a Baal, a qual seria o filho de El. Aí esses aí combinam, pai e filho, que eles são terríveis. Dessa forma aí. Isso se confirma em qualquer enciclopédia confiável, não nos cabendo aqui ir além nessas considerações. O título U foi corrompido para El, do mesmo modo que o título Urim foi corrompido para Elohim.
E em ambos houve a introdução do ídolo pagão El. A escrita original, tanto o como de Urim, contém uma letra Vav, que dá o som de U. No caso não é, no caso é W. O qual foi criminosamente suprimido de modo a permitir a pronúncia El e Elohim. Urim é uma palavra hebraica original que significa o ser eterno, criadora, ou criador. A palavra Urim traz em si todos os atributos de onisciência, onipresença, onipotência e todos os demais atributos que somente podem ser atribuídos ao Ser Supremo. Essa é a explicação que ele dá para Urim dentro deste contexto. Irmãos, vai ser só até aqui hoje, meus amados. Para a próxima live, meus irmãos, a gente vai estar aí trabalhando o texto aqui de uma página que a gente vai falar sobre os deuses do judaísmo, tá, meus irmãos? A gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento aí. Já tem irmãos aí que falam bastante a respeito disso, né? Se não me engano, o irmão Luiz Gustavo, ele posta algumas coisas a respeito sobre esses deuses aí, sobre essas divindades aí. Mas, irmãos, para encerrar, eu vou estar aqui com vocês para a honra e glória do Eterno, deixando uma mensagem aqui, uma palavra. Em Amós estava marcado, mas agora sumiu a marcação. Perdão, tá, meus irmãos? Eu vou achar aqui rapidinho. Amós. E a gente vai estar vendo aqui o que a palavra ela tem para nós, irmãos, porque é um negócio um pouquinho sério aí que vem acontecendo. Eu vou explicar o quê? Tem lugares aí, meus amados irmãos, que tem a situação de trazer para o seu ambiente coisas, não vou dizer mundanas, mas coisas extremamente naturais. E a gente aprendeu dentro da nossa vida, na presença do Eterno, que a gente é diferente. A gente vive no mundo, mas não participa das coisas do mundo, tá? Mas aí cada um sabe de si e vai agir de acordo. Mas aí é festa junina, é Natal, é comemoração de aniversário. Ah, irmão, mas não pode? Irmãos, eu não vou dizer para você que se pode ou se não pode, porque eu não sou o dono da verdade e eu não sou melhor do que ninguém. Eu não comemoro aniversário, mas é coisa minha, tá? É uma luta muito grande aqui em casa, por causa da minha esposa em relação às nossas crianças. Mas a gente está aí vendo essa situação toda. E tem um texto aqui, irmãos, que eu esqueci, eu marquei, irmão, misericórdia, mas não está aqui. Mas eu vou achar. E se eu não achar agora, na próxima semana, eu vou estar falando sobre isso, irmão. Sabe por quê? Eu vi um irmão postou um vídeo sobre pessoas que criticam a outra porque escuta música do mundo. Música que não tenha palavras obscenas, música que fala de amor. E esse irmão, dentro do vídeo dele, ele disse que se a pessoa não ouve música porque é música do mundo, televisão também não se assiste. Porque não assiste série, não assiste filme, não assiste, né? Isso aí fez um sentido terrível, porque é verdade que muitas vezes você só escuta louvor. Mas você assiste televisão, assiste filme, no filme tem cena de violência, né? Tem agressão verbal, né? Tem palavrão, tem algumas coisas. Então a gente está passando um momento, irmãos, que a gente tem que ficar muito atento. Porque a Escritura ela vai nos ensinar que nós não devemos participar das coisas do mundo. Ela vai nos ensinar a não seguir o caminho das nações. Sabe? Então, se a Escritura nos ensina, que agora eu não estou achando, irmãos, me perdoa. Estava marcado aqui, mas o marcador saiu.
sangue de Auxa. Perdi, irmãos. Mas eu vou achar. Eu vou estar compartilhando essa informação com os irmãos, que ela se encontra no antigo pacto. Tá? Mas eu vou deixar aqui uma palavra para os irmãos ainda assim, que não era a que eu queria. Mas, capítulo 2, versículo 18 de Joel, profeta Joel. Ele diz assim, verso 18. Então, o Altíssimo teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Altíssimo respondeu ao seu povo: eis que lhes envio cereal, vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e lançarei para uma terra seca e deserta, e lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenho medo, ó terra alegre, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Eterno fez grandes coisas. Não tenho medo, animais selvagens, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque as árvores darão o seu fruto, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegre-se e exulte-se ao Ial dos exércitos, porque ele lhes dará as chuvas em justa medidas. Irmão, esse texto, ele é tremendo porque, embora você e eu passamos necessidade, dificuldade, situações adversas, problemas familiares, as pessoas criticando, não entendem e falam algumas coisas, irmão, guarda essa palavra para vocês. Pode acontecer tudo na tua vida, mas se Ial dos exércitos estiver contigo, você vai dar fruto, você vai florescer. A sua botija de azeite, ela não vai ficar vazia. Você não precisa pegar nada no vizinho, porque essa botija, para ela ser cheia, ela tem que ser sua. Botija cheia de outra pessoa, ela te serve, mas ela não é sua. Então guarda essa palavra para você. Deixa o Eterno verdadeiramente assumir o controle da sua vida. Tome na sua mão as promessas que foram feitas para você e viva debaixo da palavra do Eterno. Deixa eu ver a mensagem aqui, irmã. Pega a mensagem que diz: comer do meu corpo, beber do meu sangue, jamais terá fome ou sede. Isso tem a ver com o partir do pão ou não? Irmã Clarice, aí vai depender da interpretação. Sabe por quê, irmã Clarice? Porque uns dizem que o partir do pão, a gente está declarando que Auxa está morto, assim como o madeiro, né, a cruz. Outros, como o texto mesmo mostra, é em memória, porque o desejo de Auxa é que na próxima ceia ele vai estar. Então a gente tem que se preparar para essa, né? Então a questão do partir do pão, ela tem várias interpretações. Eu participo do partir do pão, eu faço o partir do pão em memória de Auxa. Mas eu também não critico quem não faz e nem digo que está errado. Porque eu interpreto a Escritura ela é um manual para mim viver, irmã Clarice. Então eu não posso dizer que é certo e que é errado. Aí eu creio que a pessoa deve orar e buscar o discernimento em relação a isso. Porque quando Yahshua falou, quem comer do pão dele não terá fome, pode pegar várias situações. Mas para mim, o partir do pão, quem comer do pão, ele está se referindo a ele próprio. Então, desde que eu me alimento dele próprio na palavra, então eu não vou sentir fome, né? Quem beber do sangue, o sangue dele jamais terá sede. Então, são coisas que a gente tem que ter um entendimento. Eu não posso aqui afirmar para a senhora se é certo ou se é errado. Entendeu? Porque eu participo do Partir do Pão, eu vou fazer a imersão do meu filho mais velho, sabe?
Ah, mas irmão, porque está errado, que não está errado. Muita coisa que está na Escritura. Está na Escritura, muita gente está usando com base para cometer coisas terríveis aí, e a gente não está fazendo isso, a gente está seguindo a orientação dela. A gente tem várias que a gente pode pegar e ver, né? Eu uso muito, para isso eu uso muito o texto de Lucas, capítulo 22, que eu uso. Paulo, apóstolo Shaul, ele fez a exortação em 2 Coríntios, se eu não me engano, né? Capítulo 11, que ele vai fazer essa exortação. Para quem for comer o pão, for participar, não faça sem entendimento, não coma para encher barriga, porque não é isso. Né? O partir do pão para nós é um memorial, mas não é lembrado que ele está morto. Ele falou, come isso até que eu venha. Quem morre não pode voltar. Entende, irmã? Então, para mim é dessa forma. Ele falou, ó, você fica aí igual meu patrão. Se meu patrão sair, se meu patrão sair, me deixar responsável pela casa dele em cuidar, eu tenho que manter ela cuidada e tratada até que ele volte. O partir do pão é isso, é um memorial. Para ele ver que a gente é como se fosse uma aliança. Eu vi alguns irmãos que dão esse estudo, irmã, mas eu também não vou afirmar para a senhora que eles estão errados nem nada disso, porque eu não sou dono da verdade, como eu falei. Se a senhora participou, se a senhora se sentiu bem, se a senhora não sentiu o seu coração, irmã Clarice, muitas pessoas entendem que paz é sossego, tá? Paz não é sossego. Paz é um bem-estar que você sente dentro de você, por causa da presença que habita em você. Então, o que a senhora tem que fazer, irmã? A senhora tem que estar de consciência tranquila em tudo que tu for fazer relacionado à Escritura, debaixo de oração, debaixo do seu compromisso com o Eterno. Homem nenhum nessa terra vai falar para a irmã que é certo ou que é errado o que tem que fazer. Mas a Escritura vai. A senhora vai perguntar a algumas pessoas que têm mais conhecimento, isso a senhora vai. É lógico, eu também pergunto para o irmão Arlindo, eu pergunto para alguns irmãos, eu tiro algumas coisas. Pergunto relacionado a algumas coisas que eu não entendo, porque é natural. Mas o entendimento ele tem que ser para a minha vida. Então, não posso dizer para a senhora que está certo que é errado, como eu também não vou aceitar ninguém chegar, né, e atacar um outro irmão por causa de uma situação que ele pensa diferente. Eu não posso fazer isso. E Yahshua levou 12 com ele, um traidor, um brigão, um outro extremamente amoroso, que tão amoroso que era, achou que ele era mais amado que os outros, entendeu? E todo mundo confunde. Então a gente tem que estar no controle da nossa vida e dos nossos pensamentos. Sabe, irmã? Se a senhora fez e não se sentiu bem e não quer fazer, é contigo. É o Eterno e você. Você vai dar conta de você mesmo. Mas, se você fez, se sentiu bem e quer fazer de novo, porque não vê como um ritual, mas vê como uma aliança que tem que ser renovada de tempos em tempos, também não posso dizer que está errado. Tá bom, irmão Clarice? É uma coisa muito difícil, muito complicada, mas eu fecho, sou a favor do partir do pão, sou a favor da imersão, sou a favor do jejum, sou a favor da oração. Isso daí eu não vou mudar, tá? Ah, mas que aí alguns colocam, né, alguns vídeos, umas postagens de algumas coisas, mas aí eu não vou entrar nisso. Eu estou estudando, como todo mundo sabe, eu estou compartilhando o que eu estou estudando com os irmãos, então eu não estou trazendo algo para ninguém, não estou mandando ninguém largar a sua cidade, a sua família para poder viver coisas que eu não posso garantir para ninguém, sabe, irmã Clarice? Então a mensagem que eu posso deixar para a senhora é essa. Mas se a senhora tiver com dúvida, se a senhora tiver com medo, Moisés teve isso. E ele foi para o joelho e falou com o Eterno, está acontecendo isso, isso e isso, e aí, como é que nós vamos fazer? O Eterno foi lá e se apresentou para ele. Então, eu creio que vai ser assim, porque foi derramado do Espírito sobre toda a carne, e tu é filho do Eterno, sim. Assim como eu e vários irmãos aí, cada um de um jeitinho diferente, né? Ó, tudo diferente um do outro, mas faz parte do corpo ainda assim, né? Então, a gente tem que entender isso, tá bom, irmã? Se a senhora entender que essas pessoas estão fazendo algo que não te agrada, faz como eu. Pega, não participa, ou se vê alguma coisa não comenta, deixa quietinho. Porque às vezes é pra gente que, no meu caso, eu tô aprendendo. Então não tem como entrar em debate com ninguém, nem vou entrar porque não é necessário. Deixo isso daí para os irmãos que têm mais conhecimento aí, e eles podem pegar o texto bíblico e citar. Eu não posso. Tá bom?
Vamos orar para estar encerrando, no nome de Yahshua Mashiach. Ai, Yahweh dos Exércitos, graças eu te dou, Pai, por mais essa oportunidade, obrigado por tudo. Pai, também te agradeço pela tua filha Clarice, que no nome de Yahweh tu possa estar visitando, tirando toda a dúvida do coração dela. Não só dela, Pai querido, como de vários irmãos. E da mesma forma que tu tem feito comigo, aleluia, tu podes fazer com eles também, Pai. Para que eles tenham paz interior, confiança em ti e saber que aquilo que a Escritura designa para fazer, Pai querido, precisa ser feito. Para a honra e glória do teu nome. E que tu possa estar cobrindo, Pai, toda a casa, de todos os irmãos, Pai querido, que tem o conhecimento do seu nome, que tem lutado para declarar a tua palavra, a ensinar a verdade e a viver a verdade. Pai, tu possa cobri-los nesse momento. Que eles sejam revigorados e fortalecidos, pronto para a peleja de amanhã, Pai, porque a de hoje já está se encerrando. Pai, eu te agradeço. E que para a próxima semana, Pai querido, possa nos dar, Pai querido, mais tranquilidade, mais sabedoria e paciência para estarmos auxiliando uns aos outros para a honra e glória do seu nome. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, que nós temos uma semana abençoada no nome de Yahshua Mashiach. É o que eu te peço, Pai querido, e te agradeço desde já e que seja feita a sua vontade. Que assim seja. Fica na paz, irmã Clarice. Yahweh dos Exércitos é contigo e com sua família. Graça e paz.